Será que tudo de ruim que acontece nas nossas vidas é para nos fazer mal? Ou é ação do inimigo? Essa pergunta pretendemos responder ela no decorrer deste vídeo. A paz do Senhor a você que está nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, curta, compartilha e clica no sininho para poder receber as notificações de novos vídeos. Tá bom? Muito bem-vindo. E vamos utilizar a Bíblia para poder responder essas perguntas. Eu peguei o primeiro texto lá em João, capítulo 9, verso 3, que diz assim: mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. Glória a Deus por isso. Lá em João capítulo 9, nós vamos ver a passagem de um cego de nascença que foi curado. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ia passando juntamente com os seus discípulos, e os discípulos olharam para Jesus e perguntaram: Senhor, e aí, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais deles que pecaram? Porque era uma tradição em Israel acreditar que toda coisa ruim que acontecesse com qualquer pessoa era por conta dos seus pecados ou dos pecados dos seus pais, e que essa pessoa era merecedora daquela situação em que ela estava vivendo por conta de seus pecados. Jesus olha para os discípulos e diz: olha, não foi culpa nem dele e nem dos pais dele, mas isso aconteceu com ele para que se manifestasse a glória de Deus. E nós vamos ver que Jesus Cristo cura aquele cego de nascença. É tanto que o milagre foi tão grande que até mesmo as pessoas que já conheciam aquele cego duvidaram: será se é ele mesmo? Mas parece com ele. E ele disse: sou eu. Quem fez isso com você? Ele disse: eu não sei, foi um homem que me curou. E depois, lá na frente, ele conhece a Jesus, ele tem um novo encontro com Jesus. Jesus se manifesta como o Messias, o Senhor e Salvador, e ele crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também podemos utilizar a passagem lá em Gênesis, capítulo 45, versículos 5 e 8. Nós vamos ver ali a história de José, já ali no finalzinho da história de José. Todos que conhecem essa história vão saber que José, ele foi vendido por seus irmãos como escravo e sofreu muito no Egito, passou muitos anos em sofrimento, passou a ser escravo do chefe do exército lá de Faraó. E aí depois ele já estava ali começando a se erguer quando a esposa do chefe do exército de Faraó o acusou, de tentar violentá-la. E sabemos que isso foi uma mentira, porque na verdade ela que queria ter relacionamento com ele, e ele, por ser justo, não negou a sua fé, e por ser servo de Deus, ele não aceitou, e aí foi caluniado e foi jogado no calabouço, ou seja, na prisão. E todas essas coisas que aconteceram na vida dele, ele poderia muito bem dizer que era ação do inimigo, que era ação do maligno, que não podia coisas terríveis acontecer com a vida dele daquela forma e tudo, e ter blasfemado contra o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Deus era com José, e em tudo que ele colocava a mão, prosperava. A Bíblia diz que em pouco tempo ele já começou a ser como se fosse um chefe de ala lá no calabouço, lá na prisão. Ele tomava de conta dos presos, e foi quando o faraó teve o sonho, das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e José foi lá e, pela misericórdia do Senhor, Deus revelou o sonho do faraó através de José, e José começou a governar. Ele era o segundo depois de Faraó. E aí, quando ele tem um encontro com seus irmãos, falta comida em toda a terra, e os seus irmãos chegam até o Egito, que era o único local onde tinha comida, porque José começou a armazenar comida nos 7 anos de vaca gorda, e quando começou os 7 anos de vaca magra, faltou comida em todo o planeta,
E aí chegaram lá os irmãos de Faraó, de José, né, para comprar comida. José os conheceu, e aí nós vamos ver quando José se revela, né, a seus irmãos. Ele diz assim, quando ele se revela, os irmãos dele começam a ficar assustados, ficam sem reação. Porque imagina, aquela pessoa que você vendeu como escravo, que você maltratou, você chega lá, digamos assim, o governador do Egito, né? É o segundo depois do faraó, é quem manda em tudo lá. E aí José olha para eles, com triste, espantados, ficaram assustados. Talvez eles pensaram na hora, olha, agora nós estamos mortos. José vai devolver tudo aquilo que nós fizemos contra ele. E olha só o que José fala. José diz assim, ó: agora não fiquem tristes e nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Não fiquem tristes porque vocês me venderam, porque eu vim para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Ele poderia muito bem ter dito, olha, vocês foram usados pelo inimigo, se deixaram usar, foi o diabo que colocou isso na cabeça de vocês. Não, ele atribuiu a Deus toda a honra, toda a glória. Ele disse, olha, foi Deus quem me enviou na frente de vocês para salvar a vida, a minha vida e a vida de vocês também. E ele continuou falando, ó: já houve 2 anos de fome e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teria descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Glória a Deus por isso. Olha só. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Olha só. Uma coisa terrível, José passou muitos anos em sofrimento. Ele poderia ter se tornado uma pessoa amargurada, uma pessoa com ódio no coração, uma pessoa cheia de vingança no coração e com sede de justiça, querendo, e poderia assim, olha, um dia eu vou encontrar os meus irmãos e vou devolver em dobro ou devolver tudo aquilo que eles fizeram comigo. Mas não, né? José, ele tinha a visão de Deus e tinha Deus no coração, porque assim, quando nós temos Deus no coração, nós não desejamos o mal a ninguém e nós perdoamos, independente daquilo que a pessoa tenha feito para nós, nós perdoamos e colocamos sempre Deus na frente, porque quando nós estamos na presença de Jesus e do seu Espírito Santo, nós sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Glória a Deus por isso. É isso que vai dizer Paulo lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então confia. Eu não sei se tu está passando por uma dificuldade, eu não sei se alguém te caluniou, eu não sei se alguém te enganou, mas o Senhor nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Entrega nas mãos do Senhor, perdoa. Quando Jesus Cristo nos ensinou a perdoar, Ele fez isso, não foi para que nós fizéssemos o bem à pessoa que é perdoada, mas quando nós deliberamos o perdão, isso faz o bem, para nós mesmos, né? Estudos mesmo científicos comprovam que pessoas que guardam rancor, pessoas que não conseguem perdoar, estão mais propícias a adoecerem, a ter depressão, a pegar vários tipos de doença, porque estão amarguradas. Então delibere o perdão. Jesus Cristo disse, olha, perdoe não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, que é 490 vezes. Isso, e nós entendemos ainda que isso é diário. Louvado seja o nome do Senhor. E outra, é cumulativo também. Glória a Deus por isso. Mas você poderia me perguntar, irmão Francisco Gomes, mas eu tenho fulano ou ciclano, passou por uma determinada provação, não resistiu e faleceu. Ou você pode me perguntar, e se eu, em determinada provação, que você diz que tudo é Deus que permite, se eu não resistir e chegar a falecer? E aí, Francisco, como é que Deus queria que isso acontecesse comigo? Me explica isso daí.
Nós vamos ver lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que diz assim, ó: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós colocamos sempre Cristo na frente. E se estamos aqui vivos na terra, é para fazer a sua obra. E se morremos, é lucro. Porque para onde vamos? É porque Deus nos chamou. Vamos para o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por mais que o Senhor não nos leve hoje ou não nos leve amanhã, haverá o dia em que Ele nos levará. E não somos nós quem decidimos esse dia quem decide é Deus. Se Ele quiser que isso aconteça comigo hoje, amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sempre oro, Senhor, me prepara e leva, louvado seja Deus. Amém? Então, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, e nem tudo que acontece de ruim na tua vida é para o teu mal, ou é ação do maligno. É Deus querendo fazer uma grande obra na tua vida, é para glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Se você está passando por algum tipo de dificuldade e não sabe como enfrentar, eu quero aqui te dizer que existe uma solução, que é Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo morreu na cruz. Ele disse certa vez, ele disse assim, olha, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu irei aliviá-los. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus está de braços abertos para te abraçar, está de braços abertos para sarar as tuas dores e as tuas feridas, tá bom? No Senhor nós temos paz, e foi isso que Ele fez com a minha vida e também vai fazer com a tua vida. Eu quero te dizer, Jesus te ama, glória a Deus pela tua vida, e ainda não é o fim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apenas entrega nas mãos de Deus, perdoa e tenha a paz de Deus na tua vida. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, para a honra e glória do nome do Senhor. Um abraço.